Boa noite, boa noite. Daqui a pouquinho, alguns segundos, vamos iniciar o Evangelho no Lar. Quem estiver por aí assistindo, seja online, seja no pós, pode se preparar. Vamos estudar primeiro o livro Religião dos Espíritos e na sequência o Evangelho. Bom, vamos começar então com a nossa abertura, com a nossa prece de abertura e na sequência do Conexão Lenta aqui. Deixa eu trocar para o meu 5G e já garanto que não vai dar problema. Agora não deve dar mais problema. Bom, então vamos nesse momento agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade que temos de dedicar alguns minutos ao nosso conhecimento, à nossa evolução, e que possamos, da melhor maneira possível, estar de mentes tranquilas e corações abertos para o que será lido essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, como eu disse, começaremos então pelo livro Religião dos Espíritos. Hoje vamos passar pelo item 46, que tem como título Trabalha Servindo. E ele começa falando o seguinte: a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites, desse modo, no poder absoluto das circunstâncias adversas, a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converte-se-á em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor ergue-se por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a laureia da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. O movimento que aprisiona e a atividade que liberta. A atração para o abismo e impulso para o céu. O egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para o azinhavre. O vício trabalha para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. O crime trabalha para a morte. Todas essas monstruosidades
do campo moral representam fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o espírito caminha na senda de ascensão, em harmonia com as leis de Deus. Bom, boa noite para quem chegou depois, ou durante, na verdade, né? A gente está lendo aqui o texto Trabalha Servindo, da Religião dos Espíritos. E é um texto que tem como um dos principais objetivos aqui indicar para a gente a importância de, independente da situação que estejamos, a gente deve seguir trabalhando. Mas que trabalho é esse, né? É o trabalho mecânico, é o trabalho que a gente faz no dia a dia, na empresa, na escola, dentro de casa. Não é esse trabalho que ele se refere aqui, né? É o trabalho de evolução, é o trabalho de amor, é o trabalho de caridade, é o trabalho a serviço de Deus. E isso a gente a todo momento pode estar fazendo, né? Mesmo que a gente não tenha condições de executar alguma atividade que a gente entende ser super importante, aqui a proposta é que a gente siga trabalhando para o Senhor, siga trabalhando para Deus em função da evolução de toda a humanidade, né? Através da ajuda de alguém, através da nossa própria ajuda, através de atos de bondade, através de atos de amor. Ele até no final, ele indica algumas formas ali de trabalho, né? Mas trabalho do mal, que não é essa a proposta. A gente pode estar trabalhando, a gente pode estar super atarefados e não produzindo nada de bom, né? E isso é importante que a gente tenha em mente para poder corrigir. Eventualmente a gente pode também estar fazendo algumas dessas atividades não tão boas e no automático até. E falar, tô sem tempo nenhum, só consigo fazer isso aqui porque é o que eu sei. E na verdade a gente tem outras possibilidades, né? Sempre é possível a gente ajudar, sempre é possível a gente estar focado no bem, focado no amor, focado na caridade, independente das nossas condições físicas, financeiras e mentais. Sempre tem alguém que a gente pode ajudar, né? O nosso sofrimento, as nossas dificuldades sempre são grandes, mas sempre vai ter alguém que na nossa visão está passando por algo menor e que sim é possível a gente ajudar mesmo estando sofrendo, né? Uma frase que a Ana gosta muito de falar, para que a gente entenda um pouquinho sobre o que é este trabalho por Jesus, este trabalho por Deus, é que nesses momentos onde a gente pode auxiliar, a gente deve guardar a nossa dor no bolso, dobrar ela ali em pequenos quadradinhos, colocar no bolso e auxiliar. A dor não deixou de existir, a gente não superou em nada, a gente só parou um momento onde é possível ajudar o outro e talvez fazer com que a dor do outro diminua, a dor do outro suma. E isso de alguma forma ajuda a nossa dor diminuir também. É a tal da retribuição, né? Que a gente recebe, a retribuição de Deus. Quando alguém fala pra gente, Deus lhe pague.
Deus paga dessa forma, né? Com um sentimento nosso mesmo muito melhor, com o nosso entendimento do que está acontecendo com nós mesmos através da superação do outro de forma mais clara. Às vezes é simples, a gente não consegue encontrar uma saída para o que está acontecendo com a gente, e o simples fato da gente esquecer um pouquinho, deixar um pouquinho de lado para poder fazer outra coisa, faz com que a gente ache uma solução para os nossos problemas, para as nossas dores. É interessante como isso muitas vezes acaba funcionando, né? É efetivamente Deus trabalhando por nós, Deus atuando nas nossas vidas, né? É o pagamento de Deus, quando a gente se mostra disposto a ir além das nossas próprias dores, a também, dentro das nossas dores, entender que quem está do nosso lado também está sofrendo e que pode ser mais fácil para mim ajudar ele do que ajudar a mim mesmo. E sim, eu posso fazer isso. A gente consegue o nosso pagamento, a gente consegue a nossa diminuição dos nossos sofrimentos. Bom, vamos agora para o Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre a nova era. A gente está no capítulo 1 ainda. A gente começou ali falando sobre Moisés, né? Como foi a importância dele dentro da evolução, da nossa evolução lá atrás. Depois veio Jesus também com uma proposta um pouco mais ousada, talvez, né? Que estava ali mais focada, aliás, mas não, né? Totalmente focada no amor, na caridade. Depois sobre o Espiritismo, também, que vem ali muitos séculos depois de Jesus, tentando mostrar de uma forma diferente, uma forma um pouco mais simplificada e sem tantas alegorias, com a proposta de Jesus. E depois fala também um pouco sobre a união da religião e da ciência, até nesse processo onde o próprio Espiritismo ele vem trazer alguns aspectos de experimentação científica para explicar, para comprovar, para mostrar que não existe milagres, né? Que é tudo uma coisa objetiva, é tudo uma coisa lógica que acontece com a gente para esse processo evolutivo. E agora a gente pegando tudo isso, vem as instruções dos espíritos para falar sobre a nova era, né? Sobre o complemento deste processo evolutivo. E aqui eles começam falando, no item 9, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecimento não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que se passou esse povo destinavam-se chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ondulava aos homens, que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada aos estados de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens,
quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e da ciência, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Eram-lhes necessárias uma representação semimaterial, a qual que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o indicador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de se renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre em o Espiritismo. É a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avança. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e está aí, certos de que tudo o que é de ordem divina tem de grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado,
e os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A resolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava longe, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado a ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo a chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoso disseminador e por fim dizer, se multiplica para responder a todos os que chamam. Bom, é um texto bastante longo aqui, ele fala muita coisa, né? São 3 pessoas distintas comentando. Essa última parte foi um discípulo de Paulo, Erasto, também por meio de psicografia. Também tivemos ali um espírito israelita que falou uma parte ali do meio mais sobre Cristo. E por fim, na verdade o comecinho, né? E por fim a gente teve também Fénelon falando algumas coisas ali. Mas o que é importante a gente tirar dessa nova era, entender dessa nova era nesses textos? Que ela vem sendo o futuro da humanidade, vem sendo preparado ao longo dos séculos. E toda mudança é uma mudança difícil, é uma mudança que
que causa dor, né? Ele fala, virão os trovões. Se a gente pensar ali na época de Moisés, o que ele passou, né, nos desertos, o que ele passou fugindo ali do Egito, foi muito complicado. Era uma época de muito sofrimento para a população geral. Jesus também, quando ele passou por aqui, foi uma época de muito sofrimento, né? As pessoas eram perseguidas, na sequência, pessoas também, cristãos perseguidos, e hoje a gente passa também por uma época complexa. Eu nem vou falar da época do Espiritismo, que foi ali em Paris, na época de que Paris estava se libertando ali, a Revolução Francesa e tudo mais. Assim, foi uma época complicada. Logo depois vieram as guerras mundiais. São períodos de ruptura de um pensamento, né? E agora a gente também vive um pouco disso, e que nos mostra que ou a gente fica firme na fé e na crença de que tudo isso vai trazer algum ensinamento, vai trazer algum aprendizado, não só pra gente, mas pra humanidade, ou a gente desiste. E daí, como ele fala aqui em algum ponto do texto, nós somos muito pequenos diante de tudo. Só que nós somos o grão de areia que cria a montanha. Se a gente desistir, se a gente achar que o pouco que a gente faz ou o que a gente pode fazer é pouco, o grão de areia nunca vai ser colocado. E se eu não coloco o meu grão, aquela pessoa que está do meu lado, que colocaria o grão dela, vendo eu colocar o meu, ela também não coloca o dela. E assim vai uma cadeia de pessoas não colocando os grãos de areias possíveis para formar a montanha. Provavelmente a gente fala muito no Espiritismo sobre a transição planetária, sobre a gente estar mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas provavelmente nessa encarnação a gente não vai ver isso acontecendo de forma efetiva. Dificilmente a gente vai perceber essa mudança prática, né? A gente vê uma mudança ou outra, se a gente pensar nos últimos 25 anos, né, desse século que estamos, as evoluções que a gente teve na humanidade. E sim, por mais que a gente queira falar que não, mas antigamente era muito melhor, era mais seguro, era mais isso, então a gente teve muita evolução. Se a gente pensar nos direitos das mulheres, nos direitos de pessoas com alguma necessidade específica, na acessibilidade, enfim, a gente tem muita evolução, sim. Só que isso ainda é pouco diante do que é necessário para a gente viver num mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a gente vai ter mais pessoas praticando bem do que pessoas praticando mal. Então hoje a gente ainda está muito longe disso. A gente tem muita gente querendo ganhar vantagem, a gente tem muita gente fazendo coisa errada, e pouca gente proporcionalmente fazendo o certo, fazendo o bem. E quando a gente fala sobre fazer o certo e fazer o bem em 100% das vezes, é menos ainda. A gente até vive em um meio espírita onde boa parte das pessoas que a gente conhece está envolvida em alguma coisa de caridade, tá envolvida em ações de amor. Só que qual é o tamanho do mundo, né? Quantas pessoas não existem efetivamente fazendo o contrário? A gente tem recentemente aí a guerra lá na Rússia, lá também tem a questão lá no Iraque, enfim. Você tem em vários locais do mundo coisas muito ruins acontecendo, né? Enfim, só que a gente tem que ser firmes. A gente tem que fazer o que é possível
nós fazermos dentro do que a gente tem disponível para fazer. A gente não vai terminar com a guerra lá na Rússia, mas talvez eu termine com uma rixa de família que eu tenho há muito tempo, às vezes motivada por mim. E isso são os grãozinhos de areia que a gente vai colocando. Esses são os exemplos, essa é a visão de amor, essa é a nova era que teremos, que estaremos preparando para as nossas futuras reencarnações, né? Não vou nem falar para os nossos filhos e netos, porque possivelmente estaremos também nesse ciclo aí mais para frente, a não ser que a gente seja retirado de vez, né, por não ter conseguido concluir a missão que aqui estava, não conseguir se manter firme na fé e ir para trás, né? A gente vai estar aqui nesse mundo de prova e expiação, ou seja, a gente prepara hoje o terreno para nós mesmos, né? Se a gente reclama do nosso presente, o que a gente pode fazer para que o nosso presente seja um pouquinho melhor para a gente, para quem está do nosso lado, naquela ideia do que eu falei no texto anterior, né? Talvez eu consiga resolver o problema dos outros se eu não consigo resolver o meu, mas eu não posso ficar parado só porque eu não consigo seguir por um caminho e bloquear todas as outras possibilidades que eu tenho de evolução, auxiliando aos outros, né? Basicamente é a aplicação do amor, é a questão do que Jesus tentou trazer pra gente sobre amar, sobre a caridade, que é só nisso que a gente precisa se apegar, né? O resto é coisas da vida que a gente vai ter que passar de qualquer jeito. Bom, pessoal, e para essa noite é isso que eu tenho. Espero ter conseguido levar algo de diferente, uma visão um pouquinho diferente aí desse textinho. E vamos então para as nossas vibrações. Nesse momento vamos todos nos unir em um só pensamento. Pensamento de muito amor, pensamento de muito carinho. Que esse pensamento possa envolver a todos nós que estamos aqui neste momento ou assistindo um pouco depois. Que esse pensamento de amor também envolva aqueles que estão ao nosso lado, nos nossos lares, levando um pouquinho de afago a todos eles. Que este pensamento de amor também possa envolver os nossos familiares que estão distantes, mas que a todo momento estão no nosso coração. Que esse pensamento de amor envolvam também aqueles que estão no dia a dia conosco, a cada momento da nossa vida. Que essas pessoas possam nos perdoar por nossas falhas. Que esse pensamento de amor também envolva todas aquelas pessoas que nesse momento estão em desespero, acreditando que não tem mais alternativa e que buscam uma fuga. Que essas pessoas possam se sentir abraçadas por esse amor e encorajadas a buscar ajuda. Que esse amor possa envolver também a todos aqueles que estão em hospitais, casas de acolhimento, seja para criança, adulto, idosos,
ou dependentes. Que essas pessoas possam sentir o amor de Deus em seus corações. E que esse amor também envolva todos aqueles que cuidam de nós, seja na área da limpeza, na área da saúde, na área da segurança e mesmo na liderança política. Que essas pessoas possam ter suas mentes tranquilizadas, auxiliando nas tarefas que têm no dia a dia. Pedimos também permissão para que esse amor chegue até alguém que toca os nossos corações neste momento e que acreditamos que necessita muito desta energia. E por fim, deixamos um pensamento de muito amor para que o plano espiritual leve aonde se fizer necessário. E agradecidos por mais essa possibilidade de aprendizado, pedimos ao Mestre a permissão por dar por encerrada esta atividade. Que possamos ter uma ótima semana e estarmos juntos novamente em breve. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos que estiveram aqui, de todos que vão assistir depois também, e até mais.